Ele voltou mais cedo com flores na mão e um sorriso que não aparecia fazia semanas. Queria ser surpresa. Mas quando entrou pela porta de casa, a empregada colocou o braço na frente dele e disse em voz baixa: "Por favor, senhor, não sobe agora." O que Leonardo descobriu depois disso quebrou o chão debaixo dos pés dele. Leonardo estava no 12º andar de um hotel quando olhou para o celular e viu a data. O estômago virou. Eram 2 da tarde de uma quinta-feira comum para todo mundo, menos para ele. Era o aniversário de casamento dele e de Flávia, e ele tinha esquecido. Não parcialmente, completamente. Estava ali, de terno, com a cabeça cheia de números e contratos. Enquanto a mulher que ele amava estava em casa esperando por um marido que nem havia lembrado do dia. Ele ficou parado por um momento, olhando para a tela do celular, como se as letras fossem mudar de lugar. Não mudaram. A reunião ainda tinha 2 horas de duração. Os sócios estavam na sala ao lado. O projeto mais importante do ano dependia daquela tarde. E mesmo assim, Leonardo pegou o paletó, bateu na porta da sala de reunião e disse que precisava ir embora. O rosto do sócio foi de surpresa total. Leonardo não esperou explicação nem deu uma. Saiu. No caminho, parou numa floricultura que ficava na esquina de um shopping que ele nunca entrava. Não era o tipo de lugar que ele frequentava. Mármore no piso, iluminação suave, flores em todo canto com preços que ele nem olhou. Pediu o buquê maior de rosas vermelhas que tinha. A moça que atendeu perguntou se queria alguma mensagem no cartão. Ele ficou parado por uns segundos, tentando pensar em algo bonito para escrever, e percebeu que estava travado. Não conseguia nem escrever um cartão para a própria esposa sem travar. Aquilo doeu mais do que deveria. Escreveu só: "Desculpa o atraso em tudo." Pegou ainda uma caixa de chocolates em formato de coração que estava numa prateleira perto do caixa. Não era o presente mais elaborado do mundo. Era honesto. E às vezes honesto é o único presente que vale alguma coisa. No carro, enquanto dirigia, foi pensando em Flávia. Nos últimos meses ela tinha estado quieta demais. Ele tinha atribuído ao cansaço, à rotina, ao peso de cuidar de Tomás quase sozinha enquanto ele viajava. Mas agora, com a cabeça fora dos contratos por 1 hora, percebeu que fazia tempo que não olhava de verdade para ela. Fazia tempo que não perguntava como ela estava de verdade. Não o tudo bem, automático de quem já está saindo pela porta, mas o tipo de pergunta que pede resposta de verdade. Chegou em casa no meio da tarde. O portão abriu, ele estacionou, pegou as flores e os chocolates e entrou pela porta principal com um sorriso que não aparecia no rosto dele fazia semanas. A casa estava silenciosa. Não o silêncio de casa vazia, era outro tipo. O tipo de silêncio que pesa, que ocupa o espaço como se tivesse volume. "Flávia?" ele chamou com a voz animada de quem quer fazer surpresa. Ninguém respondeu. As luzes do andar de cima estavam apagadas. A sala estava arrumada demais para uma tarde normal. Nem o barulho da televisão, nem o som de Tomás correndo pelo corredor, que era a trilha sonora constante daquela casa. Nada. Foi quando Dona Joana apareceu. Ela saiu da cozinha em passos rápidos, como se estivesse esperando ele chegar. Dona Joana tinha mais de 20 anos naquela casa. Havia chegado quando Leonardo e Flávia ainda moravam num apartamento pequeno, antes de Tomás nascer, antes da empresa crescer, antes de tudo. Era parte da família de um jeito que vai além de qualquer contrato de trabalho. Leonardo conhecia cada expressão do rosto dela. A do dia ruim, a da preocupação com Tomás, a da briga pequena com o marido que morava longe. Mas aquela expressão ele nunca tinha visto. Era desespero contido. O tipo que uma pessoa usa quando está segurando uma coisa grande demais com as 2 mãos e mal consegue manter o equilíbrio. "Boa tarde, senhor." A voz saiu firme, mas os olhos entregavam tudo. "Boa tarde, Joana. Flávia está em cima?"
Ele já estava se movendo em direção à escada, as rosas no braço, o sorriso ainda no rosto. Dona Joana deu um passo à frente e estendeu o braço. A mão dela ficou no ar, entre Leonardo e a escada, como uma barreira gentil que ao mesmo tempo não tinha nada de gentil. Leonardo parou, olhou para a mão dela, olhou para o rosto dela. Dona Joana? Por favor, senhor. A voz tremeu só no final. Não sobe agora. O sorriso de Leonardo desapareceu. Não foi gradual, foi instantâneo, como luz apagada. Ele ficou olhando para aquela mulher que nunca na vida havia feito nada parecido. 20 anos. Ela nunca havia interferido, nunca havia dado um passo além do que era dela. Nunca havia colocado o braço na frente de ninguém. E estava fazendo isso agora, com os olhos cheios de uma coisa que ele não sabia nomear ainda. O que está acontecendo? Dona Joana não respondeu. Fechou os olhos por um segundo como quem pede força e repetiu. Por favor. Leonardo sentiu o estômago gelar. Pensou em 1000 coisas ao mesmo tempo. Pensou em Tomás. Onde estava Tomás? Pensou em Flávia. Pensou no silêncio da casa. Pensou nas luzes apagadas. Pensou no jeito que Flávia tinha estado quieta demais nos últimos meses e em como ele tinha simplesmente deixado passar. Ocupado demais, cansado demais, ausente demais. Onde está meu filho? Tomás está na casa da vizinha, senhor. Está bem? E Flávia? Dona Joana não respondeu de novo. E aquele silêncio foi mais pesado que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Leonardo recuou um passo. As rosas ainda estavam no braço dele. A caixa de chocolates em formato de coração ainda estava na mão. Ele olhou para as flores como se tivesse esquecido que estavam ali. Vermelhas, abertas, perfeitas. Ele as havia comprado pensando em um aniversário, pensando num sorriso, pensando em recuperar alguma coisa que talvez já estivesse se perdendo há mais tempo do que ele percebia. Virou para o corredor da direita, onde ficava o painel de segurança da casa. Instalado anos atrás, sugestão de um amigo, nunca havia precisado usar de verdade. Câmeras na entrada, na garagem, no jardim dos fundos. Dona Joana entendeu o que ele ia fazer. Senhor, mas Leonardo já estava caminhando. Ela ficou parada no corredor, com as mãos juntas na frente do corpo. Os lábios se movendo como quem reza baixinho, implorando que o que estava por vir não destruísse aquele homem do jeito que ela temia que fosse destruir. Leonardo chegou ao painel, digitou a senha e a tela dividida em 4 imagens apareceu na sua frente. Ele foi direto para a câmera da entrada dos fundos, voltou às imagens algumas horas e então parou. Ficou olhando para a tela sem piscar. Lorenzo. O rosto do melhor amigo aparecia nítido na imagem, entrando pela porta dos fundos da casa, horas antes, olhando para os lados antes de entrar. Leonardo sentiu o ar sair do peito de uma vez. As rosas escorregaram do braço e caíram no chão sem fazer barulho. A imagem na tela não sumia. Leonardo ficou olhando para ela como se esperasse que fosse mudar, que fosse ser outro rosto, que fosse ter alguma explicação óbvia que ele estava deixando passar. Mas era Lorenzo, nítido, entrando pela porta dos fundos da casa dele, olhando para os lados antes de entrar, como quem não quer ser visto, como quem sabe que não deveria estar ali. Leonardo e Lorenzo se conheciam há mais de 15 anos. Tinham começado juntos do zero, numa sala emprestada com 2 computadores velhos e uma ideia que todo mundo dizia que não ia funcionar. Tinham atravessado juntos as fases mais difíceis da empresa, as noites sem dormir, os meses sem lucro, as decisões que nenhum dos dois queria tomar sozinho. Lorenzo havia sido padrinho de casamento de Leonardo. Estava na sala de espera do hospital quando Tomás nasceu. Era o tipo de amizade que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando e nunca encontra. E estava ali, na tela, entrando pela porta dos fundos, na casa de Leonardo, no dia do aniversário de casamento, enquanto Leonardo estava fora. O pensamento que veio foi involuntário.
Leonardo não quis pensar, mas o pensamento veio mesmo assim, rápido e violento, como uma pancada que a gente não vê antes de sentir. Flávia, Lorenzo, a casa vazia, Dona Joana impedindo ele de subir. Ele se apoiou na mesa com as duas mãos. Respirou fundo uma vez, 2 vezes. Não adiantou. Senhor, Dona Joana estava na porta do corredor, voz baixa, os olhos acompanhando cada movimento dele. Leonardo não respondeu. Voltou às imagens um pouco mais, tentando ver tudo desde o começo. Lorenzo havia chegado à tarde, algumas horas antes. Entrou pelos fundos, carregando uma sacola. Não havia câmera no interior da casa, só nas entradas e no jardim. A imagem seguinte mostrava o jardim vazio, a porta dos fundos fechada e nada mais. Nenhuma saída. Lorenzo ainda estava dentro da casa. Ele fechou o painel com uma calma que assustava mais do que qualquer explosão. Virou para Dona Joana. Ele ainda está aqui. Não foi pergunta. Dona Joana fechou os olhos. Senhor, eu preciso que o senhor me escute antes de... Ele ainda está aqui, Dona Joana. A voz saiu baixa, cortante, sem espaço para desvio. Ela abriu os olhos. E Leonardo viu ali, naquele rosto que conhecia havia 20 anos, alguma coisa que ele não esperava ver. Não era culpa, não era o rosto de alguém que estava escondendo uma traição. Era angústia. Era o rosto de alguém que estava carregando um peso que não era dela, que havia prometido guardar. E que agora estava vendo a situação escapar pelo vão dos dedos sem conseguir segurar. Por favor, ela disse. Só isso. Leonardo já estava se movendo em direção à escada. Os degraus eram de madeira e faziam barulho normalmente, mas ele subiu devagar, colocando o peso nos cantos como se o silêncio fosse uma arma que ele precisava preservar. Cada degrau era um segundo a mais de uma história que ele ainda não sabia como terminava. Cada passo carregava 15 anos de amizade, anos de casamento, tudo que ele havia construído com as próprias mãos, tudo que ele acreditava ser sólido e real. O corredor do andar de cima estava escuro. A porta do quarto do casal estava encostada, não completamente fechada, e por ela escapava um fio de luz fraca, como de um abajur aceso no canto. Leonardo parou na frente da porta. Do lado de dentro, o silêncio era diferente do silêncio da casa. Era um silêncio habitado, de pessoas que estavam ali, quietas, respirando. Ele colocou a mão na porta, empurrou devagar. A porta abriu sem barulho, e o que Leonardo viu parou o tempo. Flávia estava deitada na cama, em cima das cobertas, com o travesseiro dobrado atrás da cabeça, pálida. Não a palidez de quem está com frio ou com sono. A palidez de quem está mal, há mais tempo do que um dia. Os olhos estavam fechados, a respiração era curta e audível, o tipo de respiração que ocupa espaço no silêncio. Sobre a mesa de cabeceira havia um copo d'água pela metade, uma cartela de remédios com alguns comprimidos para fora, algumas folhas dobradas que pareciam receitas médicas e uma foto pequena de Tomás encostada no abajur. Lorenzo estava sentado na cadeira ao lado da cama, levemente inclinado para a frente, com a mão de Flávia nas suas. Não estava olhando para ela com o olhar de quem não devia estar ali. Estava olhando com o olhar de quem está fazendo a única coisa que pode fazer, que é simplesmente estar presente enquanto espera. Quando a porta abriu, Lorenzo levantou os olhos. Viu Leonardo. E o rosto dele não foi de culpa, não foi de susto, não foi de alguém flagrado fazendo algo errado. Foi de alívio. O tipo de alívio pesado, misturado com dor, de quem estava carregando algo grande demais sozinho e finalmente via a pessoa certa entrando pela porta. Leonardo ficou parado no batente, as mãos caídas ao lado do corpo.
As rosas que haviam escorregado dos seus braços lá embaixo ainda estavam no chão do corredor onde tinham caído. A caixa de chocolates em formato de coração estava abandonada em cima do painel de segurança. Tudo que ele havia planejado para aquela tarde, a surpresa, o sorriso, a tentativa de recuperar alguma coisa, estava espalhado pela casa em pedaços que ele ainda não sabia se conseguia juntar. Léo. A voz de Lorenzo saiu baixa. Ele soltou a mão de Flávia com cuidado, se levantou devagar, como quem não quer fazer barulho. Fica calmo, deixa eu explicar. Explica. Uma palavra, seca, sem temperatura. Lorenzo deu um passo na direção dele, afastando-se da cama. Falou baixo, quase sussurrando para não acordar Flávia. Ela não está bem, Léo. Faz algumas semanas. Ela me pediu para não te contar. Me pediu para não me contar. Leonardo repetiu as palavras devagar, como se estivesse testando o peso de cada uma. Ela não queria te preocupar. Você estava no meio daquele projeto, as negociações travadas. Ela sabia o quanto estava pesado para você. Lorenzo. A voz de Leonardo cortou o ar. Quanto tempo? Lorenzo fechou os olhos por um segundo. Umas 6 semanas. 6 semanas. Leonardo olhou para a mulher deitada na cama. Flávia. A mesma mulher que havia jantado com ele 2 semanas atrás e dito que estava só um pouco cansada. A mesma que havia sorrido quando ele contou sobre o contrato fechado, que havia perguntado sobre a viagem, que havia arrumado a mala dele na madrugada antes de ele pegar o voo. 6 semanas, sendo o que sempre foi para ele. Presente, atenciosa, firme, enquanto estava carregando alguma coisa que ele nem sabia nomear ainda. Dona Joana havia subido atrás dele em silêncio e estava parada na porta. As mãos juntas, os olhos indo de Leonardo para Flávia e de volta para Leonardo, lendo a situação como quem já havia ensaiado esse momento na cabeça muitas vezes e ainda assim não sabia como ele ia terminar. Joana, Leonardo virou para ela sem tirar os olhos de Flávia. Você sabia. Não foi acusação, foi constatação. Sim, senhor. A voz dela saiu firme, mesmo com o tremor que tentava esconder. Ela me pediu, me fez prometer. E você prometeu. Prometi. Uma pausa curta. Porque ela me olhou nos olhos e disse que se o senhor soubesse, ia largar tudo e voltar. E ela não queria que o senhor largasse tudo por causa dela. Leonardo não respondeu. Ficou parado olhando para Flávia. E pela primeira vez naquela tarde, a raiva que havia começado a se formar nele, aquela raiva fria e comprimida que vem quando a gente sente que foi deixado de fora de algo importante, começou a se dissolver. Não sumiu, mas começou a se misturar com outra coisa, com uma dor mais funda, mais difícil de nomear, do tipo que não tem endereço certo no peito. Foi quando Flávia abriu os olhos. Ela levou 1 segundo para focar. Depois viu Leonardo parado na porta do próprio quarto, sem terno, sem as flores, com aquela expressão que ela provavelmente havia imaginado e temido ao mesmo tempo durante semanas. Ela não disse nada, só olhou para ele e chorou. Não foi o choro de quem foi pego fazendo algo errado. Foi o choro de quem estava com medo há muito tempo, carregando uma coisa pesada em silêncio e que de repente vê a pessoa que ama parada na porta e sente que o peso ficou grande demais para segurar sozinha. Leonardo atravessou o quarto sem dizer uma palavra. Chegou até a beira da cama, ficou olhando para ela por 1 segundo, que pareceu muito longo, e então dobrou os joelhos e foi descendo até ficar ajoelhado ao lado da cama, na altura do rosto dela. Pegou a mão de Flávia com as 2 mãos. Ela tentou dizer alguma coisa. A voz não saiu direito. Fica quieta, ele disse. Baixo, sem rispidez. Fica quieta por enquanto. E ficaram assim, ele ajoelhado, segurando a mão dela. Ela deitada, chorando em silêncio. Lorenzo parado no canto do quarto, olhando para o chão. Dona Joana encostada na parede do corredor, do lado de fora, as costas apoiadas no reboco frio, deixando as lágrimas escorrerem sem tentar segurar. As rosas ainda estavam espalhadas no chão lá embaixo.
E naquele quarto silencioso, com cheiro de remédio e de tarde pesada, Leonardo começou a entender que havia voltado para casa esperando encontrar um aniversário, e havia encontrado algo muito maior do que isso. Algo que ia exigir dele muito mais do que flores e chocolates e cartões com 2 linhas escritas às pressas. Ia exigir tudo. Leonardo não saiu do quarto naquela noite. Ficou ali, na cadeira que Lorenzo havia ocupado, com a mão de Flávia dentro da sua, olhando para ela dormir com aquela respiração curta que doía de ouvir. Lorenzo saiu em silêncio pouco depois. Só apertou o ombro de Leonardo na porta sem dizer nada, porque não havia nada a dizer que aquele gesto não dissesse melhor. Dona Joana desceu, aqueceu uma sopa que ninguém pediu, deixou na mesinha do corredor e foi para seu quarto com aquele passo pesado de quem carregou coisa demais num dia só. A casa ficou quieta. Leonardo ficou olhando para Flávia e tentando entender como havia chegado até ali sem perceber. 6 semanas. Ela estava carregando aquilo havia 6 semanas, dormindo ao lado dele nas noites em que ele estava em casa, sentando à mesa do jantar, perguntando sobre a empresa, ouvindo sobre os contratos, sorrindo nos momentos certos e guardando alguma coisa que ele ainda nem sabia nomear direito. E ele não havia visto nada. Tinha olhado para a mulher todos os dias e não havia visto. Aquilo pesava mais do que qualquer coisa que as câmeras de segurança poderiam ter mostrado. Na manhã seguinte, Flávia acordou antes dele. Quando Leonardo abriu os olhos na cadeira, com o pescoço torto e as costas protestando, ela estava deitada de lado, olhando para ele. Não tinha o sorriso de todo dia. Tinha um olhar que ele levou alguns segundos para identificar. Era o olhar de alguém que passou a noite inteira ensaiando o que ia dizer e ainda não tinha certeza de nada. "Bom dia", ela disse. A voz saiu rouca, baixa. "Bom dia." Ele se endireitou na cadeira, passou a mão no rosto. "Como você está?" Envergonhada. Leonardo ficou quieto. Não precisava dormir aí. Precisava sim. Ela fechou os olhos por um momento. Quando abriu, tinha lágrima no canto. Não deixou cair. "Eu ia te contar. Só estava esperando o momento certo." 6 semanas, Flávia. Eu sei. 6 semanas não é falta de momento certo. É decisão. Ela não respondeu, porque era verdade e os dois sabiam. Leonardo se levantou da cadeira, foi até a janela, ficou de costas para ela por alguns segundos, olhando para o jardim lá embaixo. O jardim estava igual. As plantas que Flávia cuidava toda manhã, os vasos na beira do muro, a grama cortada, tudo igual. A vida de fora da casa não tinha sido avisada de nada. "Me conta", ele disse sem se virar. "Do começo." Flávia respirou fundo e contou. Havia começado com um cansaço que ela atribuiu ao ritmo da casa. Tomás estava numa fase agitada. As atividades escolares tinham dobrado. Leonardo viajava com mais frequência do que o normal por causa das negociações. Ela estava fazendo tudo sozinha e achou que o corpo estava apenas cobrando a conta. Mas o cansaço não passou. Virou falta de ar. Virou uma dor surda que aparecia e sumia sem avisar. Virou noites em que ela acordava no meio do sono com o coração acelerado sem motivo aparente. Ela foi ao médico sozinha. Não contou para Leonardo porque a consulta era só para checar uma coisa, como ela mesma disse, e não queria preocupá-lo com o que podia não ser nada. Não era nada. Era alguma coisa séria o suficiente para a médica pedir exames com urgência, para os resultados voltarem com números que Flávia não entendeu na hora, mas que o rosto da médica ajudou a traduzir. Era séria o suficiente para precisar de acompanhamento, de medicação, de um especialista que ficava numa clínica do outro lado da cidade. E foi nesse momento, saindo do consultório, com um envelope de exames na mão e a cabeça girando, que ela encontrou Lorenzo. Ele estava no mesmo corredor por acaso, acompanhava a mãe numa consulta de rotina. Viu o rosto de Flávia e soube na hora que alguma coisa estava errada. Ela tentou disfarçar.
Não conseguiu, e Lorenzo era do tipo que não deixa passar quando alguém que ele se importa está claramente mal. Eles foram tomar um café no térreo do prédio médico e Flávia contou. Não planejou contar. Saiu, e junto com a história veio o pedido, que ele não dissesse nada para Leonardo, que deixasse ela resolver, entender, processar, antes de transformar aquilo num peso para o marido, que já estava soterrado de responsabilidade. Lorenzo não concordou fácil. Ela contou isso olhando para Leonardo com os olhos ainda marejados. Disse que ele havia resistido, havia argumentado, havia dito que Leonardo tinha o direito de saber, mas ela havia insistido. E quando Flávia insistia de verdade, com aquela voz baixa e firme que ela usava nas situações que importavam, era difícil para qualquer pessoa dizer não. Ele me ajudou porque eu pedi, ela disse. Não me culpa por isso. Leonardo continuava de costas para ela, olhando para o jardim. Os ombros estavam tensos. Ela via isso dali. Eu não estou com raiva do Lorenzo, ele disse. De quem você está? Ele se virou. De mim. Flávia abriu a boca e fechou. Você não me contou porque achou que eu não ia conseguir lidar. Porque nas últimas semanas eu estava tão dentro da empresa, tão soterrado naquelas negociações, que a minha própria esposa decidiu que eu não era opção. A voz não saiu com raiva. Saiu com uma dor que era pior do que raiva. Isso é culpa minha, Flávia, não sua. Ela chorou. Dessa vez, deixou as lágrimas cair. Não é assim, ela disse. Eu não quis dizer isso, mas foi o que aconteceu. Eu quis te proteger. Eu sei. Ele voltou para perto da cama, se sentou na beira, pegou a mão dela de novo. E eu precisava que você me deixasse te proteger também. Foi ali que Flávia desabou de verdade. Não o choro contido da noite anterior. O choro de quem segurou coisa demais, por tempo demais, e finalmente está num lugar seguro o suficiente para soltar. Leonardo a abraçou sem dizer mais nada, com o queixo no topo da cabeça dela, os olhos fechados, sentindo o quanto ela estava mais magra do que a última vez que havia prestado atenção. Do corredor, Dona Joana ouvia tudo sem querer, parada com a bandeja do café na mão, sem conseguir nem se mover para não fazer barulho. Ela tinha as próprias lágrimas escorrendo em silêncio e nem tentava enxugar. Mais tarde, quando Flávia dormiu de novo, o corpo dela pedia sono a toda hora, ela explicou. Era efeito da medicação. Leonardo desceu para a cozinha. Dona Joana estava lá, organizando as coisas com aquele movimento automático de quem precisa de ocupação para não pensar. Ele se sentou na cadeira da ilha da cozinha. Ficou um tempo em silêncio. Joana, senhor, quanto tempo você sabia? Ela parou o que estava fazendo. Virou para ele com o pano de prato nas mãos. Desde o começo, senhor. Ela me contou na semana depois que recebeu o diagnóstico. E foi difícil guardar isso? Dona Joana demorou para responder. Olhou para as próprias mãos, depois para ele. Todo dia eu acordava pensando se ia ser o dia que eu ia te contar. Todo dia eu olhava para o senhor saindo pela porta e ficava com aquilo entalado aqui. Ela apontou para o peito. Mas toda vez que eu pensava em falar, eu lembrava do jeito que ela me pediu. Me olhou nos olhos e disse: Dona Joana, o Leonardo já tem peso demais. Não coloca mais esse em cima dele. E eu prometi. Leonardo ficou olhando para ela. Ela falou isso? Igualzinho, senhor. Ele baixou a cabeça. Ficou assim por alguns segundos, os cotovelos apoiados na ilha, o rosto escondido nas mãos. Dona Joana não disse nada. Ficou parada do outro lado, respeitando. Quando Leonardo levantou o rosto, os olhos estavam vermelhos. Ela tem alguma coisa escrita? Ele perguntou. Algum papel, alguma coisa que ela tenha deixado com você? Dona Joana hesitou. Aquela hesitação durou 2 segundos, mas Leonardo viu. Tem alguma coisa, Joana? Ela respirou fundo. Tem, mas ela me pediu para guardar só para caso fosse necessário. E você acha que chegou a hora? Dona Joana olhou para ele por um longo momento.
Depois foi até a despensa, mexeu atrás de uma caixa de chá que ficava na última prateleira e voltou com um envelope. Simples, branco, fechado. O nome de Leonardo escrito no lado de fora com a letra de Flávia. Aquela letra arredondada que ele conhecia de bilhetinhos deixados na geladeira, de listas de compras, de cartões de aniversário. Ela colocou na frente dele na ilha da cozinha. Leonardo ficou olhando para o envelope sem tocar. Você sabe o que tem aqui? Não, senhor. Ela me entregou fechado. Ele passou o dedo pelo nome escrito na frente. A letra estava um pouco trêmula em alguns trechos. Ou era a caneta, ou era a mão de Flávia não estando firme no dia em que escreveu. Não abriu. Não ainda. Guardou o envelope no bolso, foi até a escada, parou com a mão no corrimão. Do andar de cima, não vinha nenhum som. Flávia dormia. Joana, ele chamou sem se virar. Senhor, obrigado por cuidar dela quando eu não estava cuidando. Dona Joana fechou os olhos. Quando abriu, ele já estava subindo as escadas. Ela ficou sozinha na cozinha, com o pano de prato nas mãos e o coração cheio daquele tipo de dor que vem junto com o amor. A dor de quem se importa demais, com pessoas demais e não consegue proteger todas ao mesmo tempo. Do bolso de Leonardo, o envelope com a letra trêmula de Flávia esperava. E dentro dele havia palavras que iam mudar tudo que ele ainda achava que entendia sobre o casamento deles. Leonardo leu a carta sozinho. Não abriu no quarto, não abriu na cozinha. Saiu pela porta dos fundos, foi até o jardim, sentou no banco de madeira que Flávia havia colocado perto das plantas alguns anos atrás. Ela dizia que todo jardim precisava de um lugar para sentar e pensar. Ele nunca havia usado aquele banco de verdade. Sempre achou que não tinha tempo para sentar e pensar no jardim. Abriu o envelope devagar, como se o papel pudesse quebrar. Eram 3 folhas. A letra de Flávia, arredondada e familiar, ocupando cada linha com aquela caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Ela começava sem rodeios. Era o jeito dela. Leonardo, se você está lendo isso, é porque chegou a hora de você saber de tudo. E se chegou essa hora, eu preciso que você entenda que cada decisão que tomei foi por amor. Não por fraqueza. Não por falta de confiança em você. Por amor. Ele parou na segunda linha. Releu. Continuou. Flávia escrevia sobre os primeiros sintomas, sobre a consulta que ela foi sozinha, achando que ia voltar com uma receita simples, e voltou com um envelope de exames que pesava toneladas. Escrevia sobre o corredor do prédio médico, sobre o café com Lorenzo, sobre a decisão de não contar. E então vinha o trecho que parou Leonardo no meio da respiração. Eu sei que você vai achar que foi errado, e talvez seja. Mas naquele período eu te via chegando em casa depois da meia-noite com aquele olhar de quem está carregando o mundo, e eu pensava, se eu falar agora, ele vai largar tudo, vai cancelar reunião, vai cancelar viagem, vai ficar aqui me olhando com aquela cara de medo que você faz quando está com medo, mas tenta esconder. E eu não queria ser o motivo desse olhar. Você já tinha peso demais. Leonardo dobrou as folhas por um segundo. Colocou no joelho. Olhou para o jardim sem ver nada. Depois abriu de novo e continuou. Tem uma coisa que eu nunca te contei direito. Quando a empresa quase foi embora há alguns anos, quando você ficou 3 meses dormindo 4 horas por noite e perdeu quase 10 quilos de preocupação, eu fiquei com medo. Não da falência, de te perder. De ver você se partir por dentro tentando segurar tudo, e jurei para mim mesma que nunca ia ser mais um peso, que ia ser o lugar onde você descansava, não mais um problema para resolver. Ele fechou os olhos. Errei. Eu sei que errei. Transformei proteção em distância e não percebi. Mas Leonardo precisa saber de uma coisa. Cada manhã que eu acordei nesses meses e coloquei o pé no chão, foi pensando em você e no Tomás. Vocês dois são o motivo pelo qual eu decidi que ia encarar isso. Não ia embora sem brigar.
A última parte da carta era mais curta. A letra estava um pouco diferente, mais apertada, como se tivesse sido escrita num momento de menos firmeza. Se você está lendo isso no momento errado, me perdoa. Se está lendo no momento certo, então já sabe tudo e podemos seguir juntos. De qualquer forma, guarda essas flores que você sempre esquece de comprar e me traz quando eu estiver boa. Você me deve um aniversário. Leonardo dobrou as folhas com cuidado, guardou no envelope. Ficou sentado no banco do jardim, que nunca havia usado de verdade, com o envelope nas mãos, olhando para as plantas que Flávia regava toda manhã, mesmo nos dias em que estava mal. Chorou, sem esconder, sem segurar, sem aquela contenção toda de homem acostumado a resolver problema. Chorou do jeito que a gente chora quando entende de uma vez o tamanho do que quase perdeu sem perceber. Naquela mesma tarde, Lorenzo chegou. Bateu à porta com jeito de quem não sabe se vai ser recebido. Dona Joana abriu e ele ficou parado na entrada, esperando algum sinal. Foi Leonardo quem apareceu no corredor e fez um gesto para ele entrar. Foram para o escritório, sentaram. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Você vai me xingar? Lorenzo perguntou. Não. Ia merecer. Ia. Leonardo olhou para ele. Mas não vou. Lorenzo passou a mão no rosto. Léo, eu tentei convencer ela várias vezes. Toda semana eu falava que você precisava saber, que não era justo, que ela estava carregando isso sozinha de um jeito que não fazia sentido. Eu sei. Ela não cedia. Você conhece ela. Conheço. Uma pausa. Você vendeu o carro. Lorenzo abriu a boca e fechou. Olhou para o lado. Quem te contou? Dona Joana. Ele ficou quieto por um momento. Era o que tinha para vender rápido. O plano não cobria aquele especialista e ela precisava da consulta com urgência. Não ia deixar ela ir sozinha e não ia deixar ela esperar. Leonardo ficou olhando para o amigo. Para esse homem que conhecia há mais de 15 anos, que havia sido padrinho do seu casamento, que estava na sala de espera quando Tomás nasceu e que havia vendido o próprio carro numa tarde para pagar uma consulta médica da sua esposa sem dizer uma palavra. Por que você não me ligou? Porque ela pediu. E por que... Lorenzo hesitou. Porque se eu ligasse para você, você ia voltar correndo, ia largar tudo no meio, ia ser exatamente o que ela não queria. E eu precisava respeitar o que ela queria, Léo, mesmo discordando. Leonardo assentiu devagar. Dormiu no hospital. 3 noites. 3 noites. Ela não queria ficar sozinha e não queria ligar para você de noite com aquela voz. Dizia que você ia saber que algo estava errado pelo tom. Lorenzo deu uma risada curta, sem alegria. Ela te conhece bem demais. Leonardo se levantou, foi até a janela do escritório. O jardim estava visível dali. O banco de madeira onde havia lido a carta ainda estava lá, quieto, com a luz da tarde caindo em cima. Preciso levar ela ao médico amanhã cedo, ele disse. Doutora Marta, você tem o contato? Tenho tudo. Todas as consultas, todos os exames, tudo documentado. Lorenzo tirou o celular, começou a encaminhar os arquivos. Mandei para o seu número agora. Leonardo ficou olhando para o celular vibrar com cada arquivo chegando. Consultas, laudos, receitas, anotações... Um dossiê inteiro da saúde da esposa, organizado pelo melhor amigo, construído em silêncio durante semanas, enquanto ele estava em reunião do outro lado da cidade. Lorenzo. Obrigado. A voz saiu diferente. Não era o obrigado de costume, de despedida, de educação, era o outro tipo, o que vem do lugar fundo, de verdade. Lorenzo assentiu sem conseguir responder. Ficou olhando para o chão por um segundo, e quando levantou, os olhos estavam brilhando. Nenhum dos dois disse mais nada. Não precisava. Naquela noite, antes de dormir, Leonardo subiu com uma xícara de chá para Flávia. Ela estava acordada, encostada nos travesseiros, com o livro aberto no colo, mas os olhos no teto. Ele colocou a xícara na mesinha, puxou a cadeira, sentou. Ela o olhou. Você leu? Li. E? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você me deve um aniversário. Flávia piscou.
E então sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em dias, aquele sorriso que chegava devagar e tomava o rosto todo. Eu sabia que você ia pegar essa parte. Amanhã cedo vamos à Clínica Providência. A voz era firme, mas gentil. Juntos, e a partir de agora, tudo que o médico disser, você me conta, tudo. Ela assentiu. Tudo. Prometido. Prometido. Leonardo apagou o abajur. Ficou sentado no escuro ao lado dela, até a respiração de Flávia ficar mais lenta e ele ter certeza de que ela estava dormindo. Então se levantou, foi até a janela, olhou para o jardim escuro lá embaixo. O banco de madeira estava no mesmo lugar, quieto, esperando. Ele pensou na carta. Pensou em Flávia regando as plantas nos dias em que estava mal. Pensou em tudo o que havia passado debaixo do mesmo teto sem que ele visse. Amanhã ia ser diferente. Ia ter que ser. A Clínica Providência tinha aquele cheiro de lugar sério. Não o cheiro ruim de hospital antigo. Era um cheiro limpo, frio, que entrava pelo nariz e avisava que ali não havia espaço para ilusão. Leonardo conhecia esse cheiro. Havia sentido anos atrás quando o pai estava internado. E o corpo lembrava dessas coisas mesmo quando a cabeça tenta esquecer. Eles chegaram cedo. Flávia estava quieta no banco do passageiro, com o casaco fechado até o pescoço, mesmo com o sol já aparecendo. Leonardo dirigiu sem música, sem rádio, sem nada. Só o barulho do motor e a respiração dos dois ocupando o silêncio do carro. Na entrada da clínica, ele parou, foi até o outro lado, abriu a porta. Ela não esperava isso. Olhou para ele com uma expressão que ele não soube traduzir na hora. Alguma coisa entre surpresa e gratidão, do tipo que aparece quando a gente recebe um cuidado que estava com saudade, mas não sabia nomear. Ela pegou a mão dele para sair do carro e não soltou enquanto entravam. Totorá. Marta os recebeu numa sala que tinha luz natural, plantas no canto e cadeiras confortáveis. O tipo de ambiente que tenta suavizar o que vai ser dito dentro dele. Ela era uma mulher de cabelos curtos e voz pausada, do tipo que fala olhando nos olhos, que não desvia nem quando a informação é pesada. Cumprimentou os dois, pediu para sentarem, abriu a pasta com os exames de Flávia na mesa. "Fico feliz que o senhor esteja aqui", ela disse para Leonardo. Flávia precisava de alguém junto nessa consulta há algum tempo. Leonardo olhou para Flávia. Ela olhou para a mesa. Doutora Marta foi direta. Explicou o quadro com palavras que qualquer pessoa conseguia entender, sem esconder nada atrás de jargão médico, sem suavizar além do necessário. O problema que Flávia tinha era sério, tratável. Essa palavra, doutora. Marta usou com firmeza, sem deixar dúvida, mas o atraso no início do tratamento havia complicado o que poderia ter sido mais simples. O caminho ainda existia, mas era mais longo agora, mais exigente, e precisava começar imediatamente. Leonardo ouviu tudo sem soltar a mão de Flávia. Quando doutora Marta terminou, o silêncio durou alguns segundos. Então, Leonardo perguntou: "O que ela precisa? Me fala tudo, do começo." E doutora Marta falou. Medicação ajustada, acompanhamento semanal, um procedimento que precisava ser agendado assim que o organismo de Flávia estivesse estável o suficiente. Não era simples, não era barato, mas era possível. "Possível é suficiente", Leonardo disse. Flávia apertou a mão dele por baixo da mesa, do lado de fora da sala, enquanto doutora Marta finalizava os encaminhamentos. Leonardo ficou parado no corredor com as mãos no bolso. Flávia havia ficado dentro por mais alguns minutos para conversar com a médica sobre detalhes do acompanhamento. Foi ali, naquele corredor de luz fria e piso claro, que ele quebrou pela segunda vez. Não foi o choro do jardim. Aquele tinha sido silencioso, contido, o choro de quem está processando. Esse foi diferente.
Foi o tipo que vem do susto, da realidade batendo depois que o corpo passa um tempo inteiro segurando. Ele encostou as costas na parede, fechou os olhos e ficou assim por alguns segundos, com a respiração fora do ritmo. Um homem passando no corredor olhou para ele. Leonardo não se importou. Ficou ali até a respiração voltar ao normal, até conseguir se endireitar e limpar o rosto antes que Flávia saísse. Quando a porta abriu e ela apareceu, ele estava de pé, firme. Ela olhou para os olhos dele e soube, sempre soube, mas não disse nada. Só chegou perto, encostou a cabeça no ombro dele por um momento e ele colocou o braço em volta dela com um cuidado que não estava acostumado a demonstrar daquele jeito, tão aberto, tão sem defesa. Vai dar certo, ela disse. Vai, ele respondeu, e dessa vez acreditou. Lorenzo estava esperando do lado de fora da clínica. Leonardo não havia chamado. Dona Joana havia mandado mensagem avisando que eles tinham saído para a Clínica Providência, e Lorenzo simplesmente foi. Estava encostado no carro dele, com 2 cafés numa bandeja de papelão, olhando para a entrada com aquele jeito de quem não sabe se deve estar ali, mas foi mesmo assim. Quando viu os 2 saindo, caminhou em direção a eles. Flávia o viu primeiro. Parou no meio do caminho. E antes que Lorenzo dissesse qualquer coisa, ela foi até ele e o abraçou. Forte. O tipo de abraço que não precisa de explicação. Lorenzo ficou parado por um segundo, de braços abertos, como se não esperasse aquilo. Depois, abraçou de volta, fechou os olhos e ficou assim. Leonardo observou os 2 de onde estava. Tinha um aperto no peito. Mas não era mais raiva, era outra coisa. Era o sentimento estranho e cheio de gratidão de ver 2 das pessoas mais importantes da sua vida abraçadas no estacionamento de uma clínica, porque ambas haviam feito tudo o que podiam por ele sem que ele pedisse. Lorenzo olhou por cima do ombro de Flávia e encontrou os olhos de Leonardo. Leonardo assentiu uma vez, Lorenzo assentiu de volta. Não precisou de mais nada. Foi no caminho de volta que aconteceu o que ninguém esperava. Estavam no carro, os 3. Flávia no banco de trás, deitada de lado com o casaco como travesseiro, já cochilando com o balanço do carro. Leonardo dirigia. Lorenzo no passageiro, tomando o café que havia sobrado. Preciso te contar uma coisa, Lorenzo disse, voz baixa para não acordar Flávia. Fala! Lorenzo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a frente. Quando Flávia me procurou e me contou sobre o diagnóstico, ela me pediu uma coisa além de guardar segredo. Leonardo esperou. Ela me pediu para checar as contas da empresa, as contas dela separadas, o dinheiro que ela tinha guardado ao longo dos anos, aquela reserva que vocês tinham construído juntos. Ela queria saber se dava para cobrir o tratamento sem precisar mexer nos recursos da empresa. E dava. Dava para começar, mas não para terminar. Lorenzo virou para ele. Léo, ela estava disposta a vender o apartamento que o pai dela deixou. O apartamento que ela nunca quis vender, nem nos piores momentos da empresa. Leonardo fechou os olhos por um segundo. Abriu. Ficou olhando para a estrada. Eu não deixei, Lorenzo continuou. Disse que ia encontrar outra forma, e encontrei. Entre o carro e algumas economias que eu tinha paradas, cobri o que faltava para os primeiros meses. Mas Léo, ela estava disposta a abrir mão da única coisa que o pai deixou para ela para não te preocupar. O silêncio no carro foi pesado. Do banco de trás vinha a respiração lenta de Flávia dormindo. Leonardo ficou um longo tempo sem dizer nada. Quando falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela nunca me contou nada sobre esse apartamento durante a crise. Eu sei. Perguntei para ela. Sabe o que ela respondeu? O quê? Esse apartamento é a única coisa que o meu pai me deixou. Se eu vender para salvar a empresa do Leonardo, ele vai se sentir culpado pelo resto da vida. Prefiro guardar para quando eu realmente precisar. Lorenzo parou. E quando ela realmente precisou, ainda assim queria proteger você. Leonardo parou o carro.
Não estava num semáforo, não era um estacionamento. Parou no acostamento de uma rua tranquila, colocou o pisca-alerta e ficou com as mãos no volante por um longo tempo. Do banco de trás, Flávia se mexeu, mas não acordou. Lorenzo ficou quieto, respeitando. Como eu não vi nada disso, Leonardo disse para ninguém, porque ela não queria que você visse. Isso não é desculpa. Não é desculpa. É a verdade. Lorenzo colocou a mão no ombro dele. Mas, Léo, você está vendo agora. E está aqui. É isso que importa. Leonardo ficou mais um momento parado. Depois respirou fundo, tirou o pisca-alerta, voltou para a pista. Chegaram em casa no fim da manhã. Flávia acordou quando o carro parou, olhou ao redor com aquela desorientação de quem dormiu no carro e sorriu sem motivo aparente. O tipo de sorriso que aparece quando o corpo está cansado, mas alguma coisa por dentro está mais leve. Dona Joana estava na porta. Havia preparado o almoço, a casa estava arrumada e Tomás estava de volta da casa da vizinha. Parado no corredor com a mochilinha ainda nas costas, olhando para a mãe com aquela expressão séria de criança que percebe que alguma coisa está diferente, mas não sabe nomear o quê. Flávia desceu do carro e ficou olhando para o filho por um segundo. Tomás largou a mochila no chão e correu. Ela se abaixou no meio do caminho e o recebeu com os 2 braços abertos. O enterrou no abraço, fechou os olhos. Ele não perguntou nada. Só abraçou de volta com aquela força desproporcional que as crianças têm quando abraçam de verdade. Leonardo ficou parado ao lado do carro vendo aquela cena. Lorenzo ficou ao lado dele. Dona Joana estava na porta com o pano de prato nas mãos e os olhos brilhando. "Mamãe, você foi no médico?" Tomás perguntou ainda abraçado. "Fui, meu amor. E vai ficar boa?" Flávia se afastou um pouco para olhar para o rosto dele, passou a mão no cabelo dele. "Vou ficar boa." "Tem certeza?" "Tenho certeza." Tomás ficou olhando para ela por um momento com aquela seriedade de criança que está avaliando se pode acreditar. Depois assentiu, como se tivesse tomado uma decisão. "Então tá bom." Aí saiu correndo para dentro de casa, chamando Dona Joana para mostrar alguma coisa que havia trazido da casa da vizinha. Flávia ficou agachada no jardim por alguns segundos, olhando para a porta pela qual o filho havia desaparecido. Depois se levantou, se virou e olhou para Leonardo. Ele foi até ela, parou na frente. Tirou do bolso do casaco alguma coisa que ela não viu de início. Era uma rosa. Só uma. Ele havia parado na floricultura na volta, a mesma da véspera, a mesma moça, o mesmo mármore no piso. Desta vez, não pediu buquê. Pediu uma só. Flávia olhou para a rosa. Olhou para ele. "Uma por vez", ele disse. "A gente reconstrói uma por vez." Ela pegou a rosa. Ficou olhando para ela por um momento. Quando levantou os olhos, estavam cheios. "Tá bom", ela disse, igualzinho ao filho. E entrou em casa com a rosa na mão e Leonardo do lado, enquanto Lorenzo e Dona Joana fingiam que não estavam vendo nada e estavam vendo tudo. Mas naquela mesma noite, quando a casa estava quieta e Flávia já dormia, Leonardo recebeu uma mensagem de Doutora Marta. Leu uma vez, leu de novo. Ficou parado na sala escura com o celular na mão por um longo tempo. O procedimento que Flávia precisava não podia mais esperar o organismo dela estabilizar. O quadro havia mudado nas últimas horas. Precisava ser agendado para a semana seguinte. Era mais urgente do que qualquer um havia dito naquela manhã. Leonardo não dormiu. Ficou na sala com o celular na mão e a mensagem de Doutora Marta na tela, até o céu lá fora começar a clarear. Não por falta de cansaço. O corpo estava destruído. Mas toda vez que fechava os olhos, a mensagem continuava ali, impressa por dentro, recusando deixar o pensamento descansar. Procedimento urgente. Semana que vem. Quadro mudou. De manhã cedo, antes de Flávia acordar, ele ligou para a Doutora Marta. Ela atendeu no segundo toque, como se também estivesse esperando. Explicou com aquela voz pausada de sempre, mas desta vez
Havia algo diferente no ritmo dela. Uma seriedade que não estava na consulta do dia anterior. O organismo de Flávia não estava respondendo à medicação da forma esperada. Esperar mais tempo aumentava o risco. O procedimento precisava ser feito enquanto ela ainda estava estável o suficiente para passar por ele com segurança. Cada dia que passasse, tornava a janela mais estreita. Leonardo ouviu tudo em silêncio. Agradeceu. Desligou. Ficou sentado na cozinha, com o café esfriando na frente, olhando para a rosa que Flávia havia deixado num copo com água na bancada antes de dormir. Uma rosa só. A gente reconstrói uma por vez. Tomás desceu antes da mãe, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda fechados pela metade. Viu o pai sentado, parou. "Pai, você dormiu aqui?" Fiquei acordado um pouco. E Tomás foi até a geladeira, pegou o suco, ficou em silêncio por um momento. Depois virou para Leonardo com aquela seriedade de criança que às vezes assusta por ser grande demais para a idade. "A mamãe vai ter que voltar para o médico?" Leonardo olhou para o filho, para aquele rosto que tinha os olhos de Flávia e a testa dele. Para aquela criança que havia largado a mochila no chão e corrido para os braços da mãe sem hesitar. "Vai", ele respondeu, sem mentira, sem rodeio. Tomás assentiu devagar. "Eu posso ir junto?" "Pode, mas dessa vez você vai ficar com a dona Joana na sala de espera, enquanto eu fico com a mamãe, tá bom?" "Tá bom." Ele tomou o suco em silêncio. Depois disse quase para si mesmo, "Eu fico com a dona Joana. Ela me deixa comer bolacha." Leonardo riu. Foi o primeiro riso genuíno em dias. Curto, involuntário, real. Flávia levou a notícia de um jeito que só ela levaria. Ouviu tudo que Leonardo explicou, sentada na cama com as costas na cabeceira, as mãos no colo. Não chorou. Ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para a janela, depois olhou para ele. "Semana que vem." "Semana que vem." "Tá bom." A mesma frase de Tomás. O mesmo jeito. Leonardo percebeu aquilo e sentiu o peito apertar de um modo diferente. Era de onde o filho havia herdado aquele jeito de aceitar as coisas difíceis sem drama, com aquela calma que não é indiferença, é força. "Flavia, não precisa falar nada." "Preciso." Ele se sentou na beira da cama. "Eu devia ter estado aqui antes. Devia ter prestado atenção. Devia ter..." "Leonardo." A voz dela cortou com gentileza. "Para." Ela pegou a mão dele. "Você está aqui agora. É o que importa." Ele ficou em silêncio. "Semana que vem eu entro nessa sala e saio curada," ela disse. "E aí você me leva jantar naquele restaurante que a gente nunca foi porque você sempre tinha reunião. Qualquer restaurante que você quiser. O mais caro da cidade. 2 mais caros." Ela sorriu. Ele sorriu. E por um momento a semana que vinha pareceu menos pesada. O dia do procedimento chegou com aquela frieza que os dias difíceis têm, sem aviso, sem preparação suficiente, como se o calendário não se importasse com o que estava marcado nele. Chegaram à clínica Providência cedo. Leonardo, Flávia, Dona Joana e Tomás. Lorenzo chegou logo depois, sem ser chamado, igual da última vez, com aquele jeito de quem não sabe ficar em casa quando as pessoas que importa estão passando por algo difícil. Na recepção, enquanto faziam os procedimentos de entrada, Flávia pediu para ficar um momento sozinha com Tomás. Foram para um canto da sala de espera, sentaram juntos no sofá. Ela falou baixo. Ele ouvia com aquela atenção que as crianças têm quando sabem que o que está sendo dito é importante. Leonardo observou de longe sem conseguir ouvir. Viu Flávia pegar o rosto do filho nas 2 mãos. Viu ela dizer alguma coisa que fez Tomás fechar os olhos por um segundo. Viu ele abrir, assentir e abraçar a mãe apertado, com o ursinho que havia trazido espremido entre os dois. Quando Flávia se levantou, Tomás ficou sentado no sofá com o ursinho no colo, olhando para o chão. Dona Joana foi sentar ao lado dele sem dizer nada. Só ficou ali, pertinho, e ele encostou o ombro nela naturalmente, como quem procura calor.
Flávia se aproximou de Leonardo. Estava com um olhar sereno. Aquela serenidade que ela carregava de um lugar que ele nunca havia conseguido encontrar dentro de si mesmo. Entra comigo até a porta, até onde você deixar. Caminharam pelo corredor juntos, até onde a equipe médica esperava. Doutora Marta estava lá, com a equipe, com aquele profissionalismo tranquilo que passava segurança sem precisar de palavras. Na porta, Flávia virou para Leonardo. Ele não sabia o que dizer. Havia pensado em 1000 coisas para dizer naquele momento durante todos os dias da semana, e agora que estava ali, nada parecia suficiente. Ela poupou ele. Vai lá ficar com o Tomás. Ele precisa mais de você agora do que eu. Você tem certeza? Tenho. Ela se levantou na ponta dos pés, beijou ele rápido, se afastou. Estava quase entrando quando ele chamou. Flávia. Ela se virou. Restaurante mais caro da cidade. Pode escolher a roupa mais bonita que tiver. Ela riu, uma risada pequena, real, que ecoou naquele corredor de piso frio e luz branca, como se não combinasse nada com o lugar, e combinava perfeitamente. Entrou. A porta fechou. A sala de espera tinha 4 pessoas e um silêncio que pesava toneladas. Leonardo sentou ao lado de Tomás. O menino estava olhando para o ursinho, passando o dedo no pelo gasto do brinquedo. Leonardo colocou o braço em volta do filho e Tomás encostou nele sem resistência, sem pergunta, como quem estava esperando exatamente aquilo. Lorenzo ficou em pé perto da janela por um tempo. Depois desistiu de ficar em pé e sentou no chão encostado na parede, com o celular virado para baixo no colo. Sinal de que não estava com cabeça para nada que viesse de fora daquelas 4 paredes. Dona Joana ficou sentada com as mãos juntas no colo, os lábios se movendo levemente, como fazia quando estava rezando. O tempo passou do jeito que passa nesses lugares, devagar e rápido ao mesmo tempo, de um jeito que não faz sentido, mas quem já ficou numa sala de espera assim entende. Em algum momento, Tomás adormeceu encostado no pai, o ursinho ainda na mão. Leonardo ficou imóvel para não acordá-lo, com o peso do filho no ombro e os olhos fixos na porta do corredor. Foi quando Dona Joana se aproximou e sentou na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por um momento. Depois ela falou, em voz baixíssima, para não acordar Tomás. Senhor, tem uma coisa que eu preciso te contar, sobre a Flávia. Leonardo se virou devagar para ela. Uma coisa que eu guardei, não porque ela pediu dessa vez. Dona Joana olhou para as próprias mãos, mas porque eu não sabia se era meu lugar falar. Fala, Joana. Ela respirou fundo. Nos piores dias, quando ela estava muito mal e você estava viajando, ela se levantava cedo mesmo assim. Ia regar as plantas, arrumava a cama, deixava o café pronto, e antes de voltar para o quarto, ela pegava aquela foto de vocês dois que fica na estante da sala. Dona Joana parou. Ficava olhando para ela por uns minutos, colocava de volta no lugar e dizia em voz baixa, ainda não é a hora. Todo dia, senhor, todo dia. Leonardo ficou olhando para ela. Ela estava brigando, Dona Joana completou. Sozinha, em silêncio, todo dia, brigando para ficar. A luz da sala cirúrgica ainda estava acesa. Tomás dormia no ombro do pai. E Leonardo ficou com aquelas palavras dentro do peito. Ainda não é a hora, sentindo o peso e a leveza delas ao mesmo tempo, sem conseguir decidir se queria chorar ou sorrir. Então a luz se apagou. Doutora Marta saiu pela porta do corredor com a expressão fechada, caminhou em direção à sala de espera e parou na frente de Leonardo. Preciso falar com o senhor. Doutora Marta parou na frente de Leonardo. Tomás ainda dormia no ombro do pai, ursinho na mão, alheio ao mundo. Dona Joana estava imóvel ao lado. Lorenzo havia se levantado do chão quando viu a médica sair pelo corredor e estava parado perto da janela com os braços cruzados e o rosto fechado. Doutora Marta olhou para Leonardo. Respirou fundo. A cirurgia foi bem. 3 palavras. Simples, diretas, que chegaram no peito de Leonardo como uma onda que derruba e levanta ao mesmo tempo.
Ele ficou olhando para ela por um segundo sem conseguir processar, como se o cérebro precisasse ouvir de novo para acreditar. Ela está estável, doutora Marta continuou, respirando por conta própria. O procedimento foi mais longo do que o esperado, mas correu bem. Ela vai precisar de repouso e acompanhamento nas próximas semanas, mas o caminho está aberto agora. Leonardo fechou os olhos. Tomás se mexeu no ombro dele, acordando com o movimento. Olhou ao redor com os olhos ainda pesados, viu a médica parada na frente do pai e ficou quieto, lendo o ambiente com aquela atenção silenciosa que tinha. "Posso ver ela?" Leonardo perguntou. "Em alguns minutos." "Ela está saindo da anestesia." Dona Joana cobriu o rosto com as mãos. Lorenzo se virou para a janela e ficou assim por um momento, os ombros afundando com o peso que saía. Leonardo colocou a mão na cabeça de Tomás e ficou com ela ali, firme, como âncora para os dois. Quando Leonardo entrou no quarto, Flávia estava deitada com os olhos entreabertos, ainda carregados pela anestesia. A luz era baixa. Os aparelhos ao lado faziam aquele barulho ritmado que preenche o silêncio de um jeito que tanto incomoda quanto reconforta. Ele puxou a cadeira e sentou ao lado dela sem fazer barulho. Flávia virou o rosto devagar. Viu ele e sorriu. Um sorriso lento, ainda impreciso, mas completamente dela. "Você estava aqui?" ela perguntou. A voz saiu rouca, baixa. "Fui até a porta com você. Lembra?" Ela fechou os olhos por um segundo. "Lembro." Uma pausa. "O restaurante." Leonardo riu baixinho. "O restaurante." "Não esquece." "Não esqueço." Ela abriu os olhos de novo e ficou olhando para ele por um tempo, sem dizer nada. Havia algo naquele olhar que ele não sabia descrever com precisão. Era o olhar de quem passou por um lugar escuro e saiu do outro lado. E agora está olhando para tudo com aquela clareza que só vem depois que a escuridão passa. Leonardo. Nunca mais. Ele entendeu sem precisar de explicação. Nunca mais. Os dois juntos. Em tudo. Em tudo. Ela pegou a mão dele. Ele deixou a mão dela envolver a sua e ficou assim, sem pressa, sem agenda, sem lugar nenhum para estar a não ser ali. Tomás entrou alguns minutos depois, com Dona Joana atrás segurando a mão dele. Ele parou na porta do quarto, olhou para a mãe na cama e deu um passo, depois outro. Foi chegando devagar, como se precisasse ter certeza de cada passo antes de dar o próximo. Flávia virou o rosto para ele. "Oi, meu amor." A voz dela, mesmo rouca e baixa, foi suficiente. Tomás chegou até a beira da cama e ficou parado com o ursinho apertado no peito, os olhos brilhando. "Mamãe!" "Estou aqui. Eu fiquei com a Dona Joana." "Eu sei. Obrigada por ficar." Ele assentiu sério. "Ela me deu bolacha." Flávia riu, e foi a risada mais bonita que Leonardo havia ouvido em muito tempo. Tomás sorriu aliviado, como se a risada da mãe fosse a confirmação final de que estava tudo bem, mais confiável que qualquer palavra de adulto. Dona Joana ficou na porta do quarto, com os olhos cheios e o sorriso de quem está exatamente onde deveria estar. Lorenzo entrou por último. Ficou no batente por um momento, olhando para Flávia como quem não tem certeza se é bem-vindo. Ela resolveu aquilo de imediato. "Lorenzo, entra aqui." Ele entrou. Chegou perto da cama com aquele jeito de quem carregou coisa demais por tempo demais e ainda não sabe muito bem como pousar o peso. "Você foi o anjo que eu pedi emprestado para o meu marido sem ele saber," ela disse. Lorenzo abriu a boca e não saiu nada. "E eu nunca vou conseguir te agradecer direito por isso." "Não precisa." A voz dele saiu embargada. "Preciso. E vou." Ela estendeu a mão para ele. Ele pegou, ficou com ela na sua por um momento, depois soltou e deu um passo para trás, porque estava claramente no limite do que conseguia segurar sem desmoronar. Leonardo colocou a mão no ombro do amigo. Lorenzo assentiu sem conseguir falar. Alguns momentos não precisam de palavra. Aquele era um deles. Semanas depois,
Flávia recebeu alta da Clínica Providência numa manhã com aquele sol de início de tarde que aquece sem incomodar. Leonardo foi buscá-la sozinho. Não havia combinado com ninguém, queria aquele momento só para os dois. Mas quando saíram pela porta principal da clínica, encontraram Lorenzo encostado no próprio carro do outro lado da rua, acenando com a mão como se estivesse passando por acaso. Flávia sacudiu a cabeça e riu. Leonardo sacudiu a cabeça também, mas sorriu. Alguns hábitos não se perdem. Em casa, a porta se abriu antes que eles chegassem nela. Tomás vinha correndo desde o corredor, atravessou a sala, desceu os 2 degraus da entrada e chegou até a mãe a toda velocidade, com os braços já abertos antes mesmo de chegar perto. Flávia se abaixou e o recebeu com o corpo inteiro. Ficaram assim no meio do jardim, mãe e filho, abraçados com aquela força desproporcional de quem esteve com saudade, de um jeito que não cabe em palavra. Leonardo ficou parado alguns passos atrás, observando, com as chaves do carro na mão e os olhos que não ficavam secos de jeito nenhum. Dona Joana estava na porta com o pano de prato nas mãos, sempre com o pano de prato nas mãos, e o rosto que não precisava de nenhuma palavra para dizer tudo o que estava sentindo. Quando Flávia e Tomás finalmente se soltaram, ele pegou a mão dela e puxou em direção à porta com a urgência de criança que tem novidade para mostrar. Dona Joana fez sua comida preferida. Eu ajudei. Eu coloquei o sal. Só o sal? Só o sal? Ela não deixou fazer mais nada. Mas o sal é a parte mais importante. Tomás considerou aquilo com seriedade. É verdade. E entrou em casa satisfeito. Naquela noite, depois que Tomás dormiu e a casa ficou quieta, Leonardo e Flávia ficaram sentados no banco do jardim. O mesmo banco de madeira que ela havia colocado ali anos atrás, dizendo que todo jardim precisava de um lugar para sentar e pensar. O mesmo onde ele havia lido a carta semanas antes. O jardim estava igual. As plantas no lugar, os vasos na beira do muro, a grama quieta sob a luz fraca que vinha da janela da cozinha. Ficaram um tempo sem falar. Era o tipo de silêncio bom, o que não precisa ser preenchido porque já está cheio. Eu preciso te pedir desculpa, Leonardo disse. A gente já passou por isso. Não por isso. Ele virou para ela. Por todos os bancos que eu nunca sentei. Por todas as plantas que você regou sozinha. Por todas as manhãs que eu saí pela porta sem realmente te ver. Flávia ficou olhando para ele. Não vou mais fazer isso. Ela não respondeu com palavra. Encostou a cabeça no ombro dele, olhou para o jardim e ficou assim. Leonardo tirou do bolso uma rosa. Só uma. A última de uma série que ele havia comprado toda semana desde o dia em que voltou com o buquê e as rosas caíram no chão. Toda semana uma rosa, sem cerimônia, sem discurso, colocava no copo com água na bancada da cozinha e não dizia nada. Ela nunca comentou. Mas toda semana estava lá quando ele chegava, no mesmo copo, cuidada. Ela pegou a rosa, ficou olhando para ela por um momento. Você sabe o que eu falei para o Tomás antes de entrar na cirurgia? Ela perguntou. Não. Falei que, se um dia ele ficasse com medo de alguma coisa, ele olhasse para o pai. Ela fez uma pausa. Falei que o pai dele era o tipo de homem que volta para casa com flores quando erra. Que senta no chão de hospital e não reclama. Que chora quando precisa e não tem vergonha. Que aprende. Leonardo ficou em silêncio. Falei que ele tinha sorte de ter um pai assim. O jardim estava quieto. Lá dentro, Tomás dormia com o ursinho. Dona Joana havia ido para seu quarto com aquele passo leve de quem finalmente consegue descansar. Lorenzo estava do outro lado da cidade, provavelmente dormindo no sofá com a televisão ligada como sempre fazia. E ali, naquele banco de madeira que ele nunca havia usado de verdade, Leonardo entendeu que a história que havia começado com rosas caindo no chão estava terminando com uma rosa na mão de Flávia. E os dois, sentados num jardim que sempre foi dela, e que a partir dali era dos dois. Sobre o restaurante, ele disse. Marquei para a sexta. Flávia levantou a cabeça do ombro dele.
O mais caro da cidade? O mais caro da cidade. Ela sorriu. O mesmo sorriso de sempre, aquele que chegava devagar e tomava o rosto todo. Então tá bom.